Cumprimento as irmãs com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir em Marcos 4, do 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Amém? É interessante ler essa palavra porque no comecinho ela diz bem assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. É importante ressaltar essa parte porque foi Jesus que chamou os discípulos para o outro lado do barco. Não foi o barco que se moveu sozinho, não foi as ondas que os levaram de uma forma aleatória, e muito menos foi os discípulos que viraram naquela direção. Mas foi o próprio Cristo que pediu para que eles fossem para o outro lado. E às vezes a gente fica pensando que determinada situação acontece na nossa vida, o porquê dela acontece, mas a gente esquece do para que ela acontece na nossa vida. Não é só porque Deus, isso está acontecendo comigo, eu tenho feito tanto, mas é para que ela vai me servir no final de toda essa tempestade. E a gente tem que lembrar que tudo o que acontece na nossa vida é para. Me fugiu a palavra. Tem uma razão no final disso. Tem algo por trás daquilo que vai nos ensinar, vai nos aproximar de Deus. Não vai para nos afastar. Porque Deus nunca coloca algo na nossa vida que vai nos afastar dele por completo. Não vai ser algo que vai ser pesado o suficiente. Mas vai ser no final para a glória dele. Porque ele vai nos ensinar algo. E quando a gente entra nesse debate com Deus, a gente começa a nos desesperar. A gente acha que Deus não está vendo. Ou como fala aqui, que de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E quantas vezes a gente não pergunta, né? Deus, por que isso está acontecendo? O Senhor não vai ver, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai fazer ao meu favor? Nós vamos morrer, eu vou morrer. E nosso medo, o nosso desespero começa a nos afetar, de forma que perdemos a confiança em Deus. E se nos desesperarmos, a gente peca contra Deus. Eu estava lendo essa palavra e eu estava lembrando muito de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles foram para a fornalha, se eles tivessem pensado se eles fossem morrer dentro daquela fornalha 7 vezes mais aquecidas, eles voltariam atrás. Mas pelo contrário, mesmo que elas estivessem muito mais quente, eles não perderam o medo, ou eles não ficaram com medo, mas eles confiaram e entregaram a vida dele totalmente a Deus. Se Deus fizer, se ele nos salvar, se ele não deixar que nós morremos nessa fornalha, ele é Deus. E se ele fizer, ele vai continuar sendo Deus. Não é pelo meu medo, não é por causa disso, mas Deus, ele sabe como tratar na vida de cada um. E outra coisa que me faz lembrar é sobre Jeremias. Quando ele desce na casa do oleiro, o oleiro não estava esperando Jeremias para trabalhar. Ele já estava trabalhando, mesmo que Jeremias não estivesse vendo. E Jeremias desceu e viu o oleiro trabalhando. E assim é a gente. Às vezes a gente não vê Deus trabalhando e a gente acha que ele está dormindo, ou que ele não está vendo, ou que ele não se preocupa com a gente, ou está ocupado demais para que veja nossos problemas. Mas, na verdade, ele já está trabalhando da forma que ele quer, da maneira dele, porque Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. Deus sabe como fazer na vida de cada um.
E Ele vai fazer na nossa vida. Se a gente esperar, se a gente crer, uma hora Ele vai trabalhar, uma hora Ele vai mudar, uma hora Ele vai fazer. E o que me faz lembrar também foi isso aqui. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. E bastou só essas duas palavras para que o vento, o mar, as ondas, tudo se acalmasse. Bastou duas palavras de Deus, para ser mais, três palavras de Deus, para que tudo ficasse manso. E a gente vê como é a nossa falta de fé. Por causa da nossa falta de fé, a gente acha que Deus não vai fazer, mas Ele vai fazer. Bastou uma palavra. E eu creio que assim também será na nossa vida. Se crermos, se tivermos fé, se acreditarmos que Deus fará no tempo dele, se confiarmos, Ele vai fazer. E com três palavras Ele pode parar toda a tempestade. Ele vai tirar do poço, Ele vai te dar uma luz, Ele vai te levar a um caminho que você no final vai entender que Deus te levou, te fez passar por tudo aquilo para que algo melhor acontecesse, para que o seu relacionamento crescesse com Ele. E depois que tudo ficou mais calmo, Jesus perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E eu muitas vezes, olhando para os discípulos, eu fiquei pensando como é que eles não conseguem ver a soberania de Deus nesses atos, né? E a gente sempre pensa isso e a gente julga muito os discípulos. Assim, quando Pedro foi andar sobre as águas, a gente julga muito ele por ele ter afogado. Mas eu duvido se muitos de nós iríamos andar sobre as águas, mesmo que seja por 1 ou 2 segundos. Muitas das vezes a gente nem sairia do barco, a gente nem iria querer ter com Cristo, justamente pelo medo que nos impede. E isso é o que faz a falta de fé. Se tivermos medo, se não tivermos fé, não vamos adiante. Não vamos alcançar coisas inigualáveis. Se Moisés tivesse medo quando ele abriu o Mar Vermelho, o mar não seria aberto e ele não estaria na história. Se José tivesse desistido dos sonhos, assim quando ele foi jogado no poço, ele iria perder tudo e ele não iria conquistar, ele não iria ser o líder de uma nação daquela época. Cuidar de um povo e dos irmãos dele. Então, se tivermos medo, se ficarmos aflitos, a gente vai estacionar. Assim como quando o começo e a metade, e ainda não temos um fim da pandemia. Mas a gente vê que muita gente estacionou justamente pelo medo, pelo desespero, pela aflição. E tudo isso é obra do inimigo nas nossas vidas, para justamente pararmos de fazermos a vontade de Deus, para justamente não crermos mais e abandonarmos o barco e esquecemos que Jesus continua no barco. Os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? E a gente responde para ele: ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele desfaz, ele faz, ele mata e ele ressuscita, ele desce porta, ele abre porta, ele cria uma porta, ele faz conforme a vontade dele, porque ele é Deus. Se ele fez o mar, se ele fez o vento, se ele fez tudo que conhecemos e a nós mesmos, como é que ele não vai parar o vento? Como é que ele não vai parar a tempestade? Eu lembro que eu li algo muito interessante que fala assim, que Josué parou o sol. Não, no caso, Deus parou o sol na época de Josué. E eu vi um comentário sobre um teólogo que ele falou, e um cara pegou e perguntou sobre esse versículo e ele falou assim: isso não está errado, Josué não errou quando escreveu sobre isso. E ele falou, claro que não errou. Deus, ele fez tudo e ele pode parar o que ele quiser. Se ele quiser parar a terra, se ele quiser parar o sol, parar as estrelas, ele pode parar porque é tudo dele. Foi ele que fez e é ele que manda, ele é o Todo-Poderoso. E eu acho que se não fosse um Deus tão poderoso assim, onipresente, onipotente, onisciente, não valeria a pena seguir um Deus. Assim como eu vejo outros deuses que são feitos por nossas mãos, não vale a pena o seguir, não só porque ele foi feito pelas nossas mãos, mas justamente porque ele não tem poder algum. O nosso Deus não, o nosso Deus é diferente. Ele faz acontecer. E assim não faz também, porque ele é Deus e ele sabe o que faz. E para encerrar, a gente tem que lembrar que ele está no barco. Não é porque não o vemos, não é porque não o ouvimos, não é porque achamos que ele não está nos vendo. Ele está no barco, ele só está dormindo, ele só está quieto, ele só está no silêncio.
Uma hora ele age, uma hora ele faz acontecer, mas isso tudo só se crermos. Assim como ele foi numa cidade e ele não fez milagre algum porque o pessoal não tinha fé. Se não tivermos fé, ele sairá das nossas vidas, baterá os pés e nunca mais voltará, porque não temos fé o suficiente para acreditar no que ele tem para nós. E eu agradeço a minha oportunidade.